como você dá conselhos? E aí? Quais foram os últimos conselhos que você deu e quais foram os últimos conselhos que você recebeu? Você os comprou? Você os vendeu? Você se lembra? Você seguiu? O outro seguiu? Se sim, o que mudou desde que esse conselho compartilhado chegou? Bom dia, memoráveis! E talvez você esteja aí pensando de novo esse assunto, conselhos com perguntas parecidas com a de ontem. Sim, de novo. Como eu sempre costumo dizer, a repetição é a mãe da retenção. Essa palavra, essa frase não é minha, mas faz todo o sentido. E dessa vez eu gostaria que refletíssemos sobre a nossa postura diante ou dentro de um conselho, pois muitas vezes outros podem nos pedir algum conselho que talvez não estejamos aptos ou mesmo preparados para tal conselho. Já aconteceu algo assim com você? Qual foi a sua postura em relação a isso? Por isso, entender a maneira que damos determinados conselhos podem fazer total diferença, assim como a maneira que recebemos. Como você dá conselhos? Já se observou dando conselhos? Você toma cuidado, tem cautela, quais filtros você usa? Quais valores te direcionam quando você decide compartilhar um conselho com outro? Geralmente outros te pedem ou você dá mesmo quando não é convidado a aconselhar? Cuidado com a sua postura. Observe se as pessoas confiam e aparecem frequentemente te pedindo conselhos. Se sim, isso é uma coisa boa, quer dizer que algumas pessoas ou muitas pessoas confiam nos conselhos, nos seus conselhos. Alguma vez já lhe pediram para aconselhar alguém? Ou já lhe perguntaram, o que eu devo fazer? O que você acha? Será que eu devo tomar essa decisão? Será que eu devo ir naquela festa? Será que eu devo seguir essa carreira? Será que eu devo sair com essa pessoa? Sei lá, pensando num possível casamento, será que eu devo me casar nesse momento? Será que eu devo me relacionar com aquela pessoa? Será que eu devo comprar uma bicicleta? Será que eu devo comprar um carro? Será que eu devo mudar de cidade? Será que eu devo fazer terapia? Enfim, já apareceu alguma dessas perguntas ou algo semelhante para você? Pessoas que veem você como uma pessoa propícia a escutar e a se aconselhar, talvez lhe peçam ajuda para tomar decisões. Fato. Que podem influenciar suas ações na relação com amigos, com a família, no trabalho, na espiritualidade. Ou seja, quando recebemos conselhos, estamos permitindo que outros influenciem em alguma ação a nossa vida, e quando aconselhamos também, de certa forma, interferimos na outra pessoa. Podemos dizer que, de uma maneira ordeira, outra pessoa entra por um momento no nosso núcleo emocional e nós entramos também no núcleo emocional do outro. Mas a pergunta aqui é: em que você basearia a resposta? No que você se baseia as suas respostas? Como você está acostumado ou acostumada a dar conselhos? Não importa se o assunto parece trivial ou de peso, precisamos tomar a devida cautela, cuidado. Provérbios 15, 28 diz ali que o coração do justo medita antes de responder, a fim de responder.
Você costuma pensar bem e meditar antes de aconselhar alguém? Você observa isso naqueles que te aconselham? Ou será que só sai falando de qualquer jeito, de qualquer maneira, dizendo apenas o que pensa, apenas colocando para fora? Precisamos ter cautela. Esse tipo de cautela também protege o nosso emocional e estamos no mês da proteção emocional. Precisamos proteger o nosso núcleo emocional e não interferir no núcleo emocional de outros de maneira brusca. Por isso, a cautela, independente da situação, primeiramente precisamos buscar entender a real situação. Ouvidos atentos, escutar de verdade. Provérbios 18:13 diz ali que não devemos responder antes de ouvir os fatos. Porque ali diz que responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. Para dar um bom conselho é preciso entender as circunstâncias e o ponto de vista de quem busca ajuda. Para ilustrar, por exemplo, se uma pessoa chega em você aí e te pergunta qual que é a melhor maneira de chegar à sua casa, o que você precisa saber desde já para ajudá-la? Poderia, por exemplo, indicar-lhe o caminho sem primeiro saber onde ela está? Percebe? Percebe isso? Se você não sabe exatamente onde ela está naquele momento, fica mais difícil. Talvez você pode até dar alguns pontos, mas se você sabe onde ela está, fica mais fácil dizer como ela vai chegar. Talvez ela esteja na esquina da sua casa e você fala de um lugar que tá lá na esquina adiante. Só que ela já tá tão perto e ela nem sabe onde fica esse lugar, percebe? Então, da mesma forma, para aconselhar bem, é preciso saber a localização, as circunstâncias e o ponto de vista de quem busca orientação. Haveria circunstâncias atenuantes que poderiam influir no caso? A nossa resposta? Pense nisso. Sem conhecer bem a situação, os nossos conselhos talvez deixem a pessoa ainda mais confusa. Por isso, mais uma vez, muito cuidado. Faz sentido? Observe também essa atitude naqueles que vêm para te aconselhar, naqueles que te aconselham. Ou aqueles que vêm para te aconselhar quando você pede, ou mesmo aqueles que te aconselham, ou querem mesmo interferir no seu núcleo, por assim dizer. É importante analisarmos. E qual que é o princípio que aplicamos aqui dentro do Acalme? Você já percebeu? Se você já percebeu, vai entender que é perceber primeiro, percepção. Temos uma percepção, meditamos, refletimos no que escutamos, no que vamos fazer, na maneira que vamos agir. Porém, antes da ação, decidimos, precisamos tomar uma decisão. Não perceba, não saia percebendo e já vai para a ação. É preciso ter a decisão antes, com intenção, com atenção, e aí sim agimos coerentemente com o que queremos, com o que desejamos, com os nossos valores, com a devida cautela, com o devido cuidado. Então, mais uma vez, muito cuidado para não agir de qualquer maneira e só depois perceber que agiu de qualquer jeito, sem saber bem por que decidiu fazer o que fez, pois não teve uma boa percepção, não teve uma cautela antes de tomar a decisão e antes de tomar a ação. Pode também usar perguntas, fazer perguntas para quem está te pedindo ali os conselhos. Por exemplo,
Quais são as vantagens e as desvantagens das opções que você tem? Essa é uma boa pergunta. Já obteve conselhos de outros? Já pediu conselhos para alguém? Você já tem algo em mente? Precisamos ter uma boa comunicação. Você pode até sugerir que a pessoa faça aquele exercício de escrever as vantagens e as desvantagens de tomar uma decisão. Eu costumo usar muito esse exercício, essa atividade nas minhas terapias individuais. Mesmo na minha vida, dentro da minha própria terapia, toda decisão que eu vou tomar, geralmente, eu faço esse exercício. Você já fez? Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo de como você pode usar essa atividade. Suponha que a pessoa está pensando em mudar de cidade para iniciar aí um novo emprego. E aí ela pode colocar ali numa folha, pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno e colocar de um lado ali vantagens de permanecer na mesma cidade. E aí, quais são as vantagens se eu continuar aqui onde eu estou? Do outro lado da folha, as desvantagens. Peraí, o que eu perco aqui se eu continuar aonde eu estou? Quais são as desvantagens? E também, depois, colocar as vantagens de aceitar o emprego e mudar de cidade. Ok, se eu mudar de cidade e aceitar esse emprego, o que eu ganho? Quais são as minhas vantagens? Se eu aceitar o emprego e mudar de cidade, o que eu perco? Quais são as minhas desvantagens? Uma atividade simples para que fique mais claro as suas percepções. Esse exercício vai ajudar no quê? Nas percepções, vai te ajudar a perceber qual é a melhor decisão a se tomar. Depois vem a decisão e depois a ação. Mudo ou não mudo? Ah, ok, percebi, decidi, agi. PDA. Eu repito frequentemente, PDA. Percebeu? Decidiu, agiu. As respostas podem nos ajudar a discernir o quanto a pessoa já se esforçou para achar uma solução. Também o nosso conselho levará em conta o que os outros talvez já lhe tenham dito. Nós vamos conseguir fazer uma análise mais abrangente do que está acontecendo. Além disso, podemos discernir se no fundo aquela pessoa quer apenas um conselheiro que lhe faça cócegas nos ouvidos, por assim lhe dizer. Um conselheiro que lhe faça cócegas nos ouvidos, dando-lhe ali o conselho que ela quer ouvir. Muitas pessoas querem pedir conselhos para várias, mas no fundo elas têm algo em sua mente e muitas vezes, se a gente falar algo contrário, elas até se incomodam. É por isso que precisamos entender bem o teor e todo o contexto. Podemos também até mesmo nos lembrar do conselho que está lá no livro de Tiago 1,19. Ali nesse texto diz que todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar. Nós precisamos estarmos prontos para escutar, para ouvir, mas devemos demorar para falar. Porque quando nós temos essa ação, o que sai da nossa boca acaba sendo coisas mais propícias, mais pensadas. Já escutou alguém dizendo, eu falei sem pensar. Eu falei sem pensar. Talvez você mesmo, muitos de nós, já repetimos essa frase por fazer exatamente isso. Falar sem pensar. Agir sem pensar. E muitas vezes, com as melhores das intenções, talvez respondamos de imediato. Mas será que normalmente isso seria algo sábio? Uma ação sábia? Em especial se não soubermos de tudo que está envolvido. Consegue perceber como o poder do PDA protege o nosso núcleo emocional? Protege nossas emoções? Ali em Provérbios 29:20 também nos faz uma pergunta. Eu gostaria de fazer para você. Você já observou um homem que fala de modo precipitado? Começa assim.
Você já observou um homem que fala de modo precipitado, uma mulher que fala de modo precipitado? E aí esse mesmo provérbio continua: há mais esperança para um tolo do que para ele. Olha que interessante. A pergunta e a resposta. Não sejamos esse homem, essa mulher que fala de qualquer maneira ou de modo precipitado. Percebe o perigo de sermos pessoas precipitadas? Precisamos tirar tempo para nos certificarmos e nos interagirmos da maior parte dos fatos. Se quisermos realmente aconselhar conforme nossos valores, a ética que seguimos e até mesmo os valores do outro. Lembre-se de que apenas boas intenções talvez não sejam o suficiente. Você pode também se colocar em uma situação espelho. Isso mesmo, e também se colocar em uma situação espelho. O que é uma situação espelho? Empatia. Se colocar no lugar do outro, lembrando que vai um pouco além, porque muitas vezes não é sobre tratar o outro como nós gostaríamos de sermos tratados. Nem sempre é assim. Às vezes é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Já falamos disso especificamente em outros áudios. Ouro e diamante, você se lembra? É muito bom tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados, mas às vezes o outro quer ser tratado de uma maneira diferente. Por isso precisamos conhecer bem o outro, conhecer bem o contexto, conhecer bem a nós mesmos. E assim analisar o que o seu conselho ou as suas palavras podem fazer pelo outro, podem fazer com o outro. Ou seja, a maneira com que falamos também deve ser falada com o devido tato, temperadas com sal, gentileza, delicadeza, sutileza. Seja delicado, seja delicada, gentil. Entende? Será que diria coisas como: ai, se eu fosse você, eu fazia isso, viu? Ai, não acredito que você fez isso de novo. Eu te avisei. Ei, cuidado. A pessoa no fundo já sabe que foi avisada. A gente não precisa dizer: ah, se eu fosse você, eu fazia isso. É muito fácil falar isso quando nós não estamos envolvidos emocionalmente. Precisamos olhar para a nossa vida também. Quando estamos envolvidos emocionalmente, a resposta não é tão óbvia quanto é para os outros. Por isso que a terapia contribui. Porque o terapeuta, de certa forma, não está envolvido emocionalmente dentro da vida do outro. Fica mais fácil chegar ou contribuir para que o outro tome boas ações, boas decisões. Uma terapia consiste, de maneira resumida, ao que eu trago aqui no Acalme. Te traz uma percepção, te ajuda, te apoia a tomar boas decisões e ações. Mesmo que a resposta à pergunta do outro pareça óbvia, seria bom termos o discernimento, a humildade e a modéstia, tanto para aconselhar como para aceitar conselhos. Você se lembra do áudio de ontem? Esses dois áudios vão ser complementos. Coloque em prática o que você escutou nesses áudios na sua vida. Você vai ver como vai fazer total diferença. E um conselho de ouro. Posso dizer que mais um conselho de diamante aqui, para finalizarmos. Evite tentar tomar decisões por outros. Tentar tomar decisões pelos outros, ou mesmo tomar decisões por outros. Cuidado com essa atitude, pois no final das contas, cada um
levará a sua própria carga. Depois não vai adiantar o outro ficar falando que tomou tal decisão por causa do seu conselho ou do conselho do outro e se deu mal. E nem você ficar jogando na cara do outro que pelo fato de seguir tais conselhos se deu mal. Não adianta. No final das contas, cada um levará a sua própria carga. E no final das contas, decidir ou não optar por tal conselho cabe a cada um de nós. É individual. A gente precisa parar de terceirizar aí culpas, porque é muito fácil jogar nas costas do outro, sendo que muitas vezes nós vamos até o outro, não é verdade? Claro que tem as situações que o outro vem e nos dá conselhos mesmo sem pedirmos. Existem. Por isso precisamos estar atentos no aqui, no agora. Perceber, decidir e agir com coerência. Precisamos ter discernimento e sermos coerentes. Lembrando que a maior parte das decisões tem 50% de chance de darem certo e de darem erradas. É assim com todos. Sabemos que podemos reduzir as margens de erros se sermos cautelosos, analisar bem, porque terceirizar decisões e culpas acaba sendo tolice. No fim das contas, toda pessoa precisa decidir por si mesma que conselho ou orientação vai seguir, ou se não vai seguir aquele determinado conselho ou orientação. Temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e precisamos usar bem, tanto para a nossa liberdade como a nossa proteção emocional, como também para a liberdade e proteção emocional de outros, dos outros. Precisamos ter sabedoria no falar e no agir, sermos sábios no falar e no agir, coerentes com os nossos valores e respeitosos com os valores e as escolhas dos outros. Por isso, no dia de hoje, eu te convido a refletir com muito carinho nesses 2 últimos áudios, tanto sobre os conselhos que você compra e a maneira que os compra, como também sobre os conselhos que você vende e a maneira que você os vende. Sendo assim, bora lá? Apreciar e colecionar as mais belas memórias nesse dia, que pode sim ser memorável. Bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem apreciadas e recordadas no dia de amanhã, com liberdade emocional, sabedoria prática, proteção emocional, com intenção, atenção, respeitando o seu processo e filtrando os conselhos que vai dar ou receber, comprar ou vender. Um beijo grande no seu coração e até o próximo